Aleluia! Você está pronto para aquilo que nós vamos viver essa noite? Amém. Está com expectativa? Amém? Você achou porque o pastor não estava que você não iria abraçar, né? Mas você se enganou, porque se ele não pedisse, eu ia pedir. Amém? Jesus disse, eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E nós, como bons servos, também fazemos aquilo que nós vemos o nosso pastor fazer. Amém? Amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Queridos, tivemos um culto poderoso hoje de manhã. Se você não estava aqui, depois acesse lá no YouTube, seja edificada pela palavra poderosa que nós tivemos hoje de manhã. E eu creio que você será edificado e abençoado. Amém? Muitas vidas libertas e livres nessa manhã do medo. Amém? Então, tenha acesso a essa palavra lá. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Efésios 6:10? Aleluia. Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Você pode curvar a sua cabeça? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas direções, obrigado pela tua unção. Sabemos e reconhecemos o teu senhorio neste lugar, nas nossas vidas, para esse tempo, Pai. E nós declaramos, crendo firmemente, que teremos uma noite poderosa, Pai. Uma noite que irá impactar as nossas vidas, ó Deus. Porque aonde a Tua palavra é pregada, aonde a Tua palavra é semeada, coisas acontecem. O sobrenatural de Deus se manifesta para colocar tudo em ordem. O sobrenatural de Deus se manifesta para que as coisas entrem no eixo. E nessa noite não será diferente, Pai. Eu creio no Teu poder, na Tua unção, indo de encontro à vida de cada um dos meus irmãos aqui essa noite, ó Pai, produzindo frutos. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso, Deus. Não somos pessoas naturais. Essa não é uma reunião natural. Essa não é uma reunião, Pai, simplesmente para cumprir um protocolo, Deus. Mas é a reunião de filhos, filhos santos, filhos escolhidos, filhos que conhecem o Pai que tem. E isso faz toda a diferença, Deus. E isso faz toda a diferença, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Queridos, eu estava meditando sobre o que nós falaríamos essa noite. Eu estava com os meus ouvidos inclinados, com o meu espírito sensível para tentar ouvir a voz do Espírito, para aquilo que pudesse edificar a minha e a sua vida nessa noite. Amém? E eu creio que você vai sair daqui nesta noite fortalecido pela palavra de Deus. Eu creio que você vai sair daqui essa noite amando mais o Senhor, mais convicto de quem você é, mais convicto de quem Ele é em você. Amém? E eu estava meditando e pensando, e aí me veio esse tema. Vocês já leram? Amém? O processo está te fortalecendo ou te consumindo? E aí quando o Senhor falou isso comigo, eu fiquei meditando há uns bons dias, sobre o processo. E aqui o processo que nós estamos falando é da nossa caminhada com Deus, é da nossa vida com Deus, é da nossa vida diária com Deus. Essa vida diária com Deus está te fortalecendo ou te consumindo? Amém? E aqui nosso pastor tem um exemplo maravilhoso. Eu não tenho a audácia de copiar o exemplo dele, amém? Vocês lembram quando ele vem aqui pregar e ele traz uma corda? E aí ele pega aqui, enrola a corda e joga ela no corredor. Primeiro eu queria agradecer. Pastor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de confiar o púlpito desta igreja nas minhas mãos, amém? Sou muito grato pela sua vida. E aí ele tem esse exemplo, ele pega essa corda
E aí no comecinho da corda, um pedacinho pequeno da corda, ele amarra uma fita isolante. Eu quero que você crie essa cena aí na sua cabeça. Ele amarra uma fita isolante e ele fala que a nossa vida é como se fosse aquele pedacinho que estava marcado. E o resto daquela corda seria a eternidade. Amém? E o que é a nossa vida? O que são 70, 80, 90, 100 anos, se comparado à eternidade? Amém? O que são 70 anos aqui nessa terra? Se comparado a tudo que nós vamos viver com Ele eternamente. E e a gente precisa entender que o que a gente vive nesse pequeno período reflete na nossa eternidade inteira. Você tem consciência disso? Então, quando o Senhor falou comigo, o processo tem te fortalecido ou te consumido? E aqui em Efésios 6:10, ele diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos entender que existe uma força e que existe um poder que nós podemos desfrutar em Deus. Viver em Deus, essa força. Queridos, quem disse que a caminhada cristã, esses anos aqui na terra, precisa ser igual aos filmes do Rock Balboa? Lembra? Ele terminava um filme vitorioso, mas todo esculhambado. Né? Era um olho roxo aqui, não conseguia nem subir para pegar o troféu. Quem disse que precisa ser assim? Amém? Quem disse que os dias, os meses, os anos, as horas precisa te consumir? Amém? E o processo aqui é justamente isso, é a nossa vida com Deus, é a nossa caminhada com Deus, são os anos que nós passamos aqui nessa terra, 70, 80, 100. Amém? Perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus pelos 100 anos. Não sei se você quer chegar, mas eu desejo. Se o meu pai não voltar, se Cristo não voltar, eu desejo viver bastante, com bastante vigor. Amém? Mas aqui nesse texto grego do fortalecidos, ele diz assim: ser forte, receber força. Ser fortalecido, crescer em força. Sabia que nós podemos crescer em força? E aqui, a parte do consumido, que o Senhor falou comigo, é fazer desaparecer pelo uso ou gasto. Sabe, você ser consumido é você ter as suas forças drenadas. Sabe o que é o dreno de uma piscina? É quando você ou está tendo algum vazamento em algum lugar e aquilo está roubando a água daquela piscina. Você caminhar com Deus, com o processo da sua vida, o dia a dia te consumindo, é você ter as suas forças drenadas. E Deus não quer, não deseja que nós vivamos dessa maneira. Amém? É da vontade de Deus que a gente entenda o poder que existe disponível para que nós sejamos fortalecidos. E o nosso dia a dia, a nossa caminhada em Deus se torne leve. Amém? Querido, se eu pedir para minha filha pegar esse púlpito, ela não vai conseguir pegar. Inclusive hoje é aniversário dela. Se você vê ela, dá um abraço nela, amém? A mais velha. Se eu pedir para ela pegar esse púlpito, ela não vai conseguir pegar. Assim como a gente vai no mercado e ela quer pegar as sacolas e ela quer ajudar de alguma forma, mas inúmeras vezes ela carregou coisas em que a força total eu que estava fazendo, mas ela fazia cara de força. Ela fazia jeito de força. Tá pesado. Ai, papai, conseguimos. A hora que colocou no chão, conseguimos. Deu certo. Queridos, ela não fez força nenhuma. Ela simplesmente participou comigo do processo. Sabia que pode ser assim a sua vida diária e a sua caminhada diária com Deus? De você entender isso e praticar isso e receber isso e viver isso. E você caminhar não na sua força, mas na força dEle.
Porque, queridos, eu não sei se você já viajou, já foi para lugares em que era a primeira vez que você tinha ido para aquele lugar. Talvez no caminho você fique apreensivo, no caminho você fique prestando muito mais atenção. Mas quando você vai para um lugar que pessoas já conhecem aquele trajeto, é muito mais fácil, não é? Jesus disse na sua palavra, no mundo, que nós teríamos aflições no mundo. Mas ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém? Quem está conosco, quem está comigo, quem está com você, conhece o processo. Conhece o dia a dia, conhece a caminhada. E ele fala, em mim, eu conheço. Vem comigo, vai dar certo. Vem comigo, ser fortalecido em mim. Amém? E esse processo em 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não tem como, eu tento às vezes fugir desse assunto, mas ele sempre está, enquanto eu falo nas minhas ministrações, você não é daqui. Você precisa entender que nessa terra você está de passagem. Que nessa terra você está por um período. Mas você precisa se lembrar, eu sou dos céus. Eu tenho um reino, eu tenho uma pátria. E essa pátria é que me rege. Romanos 8, 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Queridos, uma das primeiras coisas que Jesus fez foi animar 2 discípulos que estavam tristes e indo na direção contrária. Não é verdade? Vocês lembram lá em Lucas 24, 2 discípulos que estavam de caminho a Emaús? Eles estavam indo totalmente na direção contrária de onde todos os outros estavam. E aí uma das primeiras coisas, eu acho lindo isso, porque Jesus vai resgatar aqueles 2 homens. E eles estavam caminhando, tristes, falando das coisas que tinham acontecido. E Jesus, ligeiro, se aproxima e fala, o que vocês estão falando aí? Do que vocês se lamentam? Do que vocês estão se lamentando? Do que vocês estão conversando? E aí eles falam para Jesus, na ocasião ali, Cleopas. Ele fala, será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? Isso está lá em Lucas 24, 13, amém? E aí ele fala, será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? E aí ele fala de Jesus, ele fala, nós acreditávamos que ele seria o Messias. Nós acreditávamos que era ele que iria nos redimir. E aí Jesus, durante esse trajeto, vai falando para eles a palavra. Discorrendo para eles as escrituras. E aí, Jesus finge que vai passar um pouco adiante, eles chegaram no destino dele, e fala, entra aí, vamos tomar um café. E aí, a hora que Jesus faz aquilo que ele sempre fazia com os seus discípulos, os olhos deles se abriram. Era o mestre. E aí ele fala, acaso não nos ardia o coração no caminho? Quando ele falava e discorria sobre a palavra, sobre tudo o que tinha acontecido. E aí os olhos deles, aquela hora, se abrem. Sabe, queridos, com esse texto eu vejo que é da vontade de Deus que nós caminhemos animados, fortalecidos, fortes, convictos. Porque se ele não desse tanta importância para o jeito que você tem ou caminha a sua caminhada, ele não ia atrás desses 2 discípulos. Mas ele foi atrás deles para fortalecer eles na palavra de Deus. Amém? E eu creio que, junto com uma inspiração, o pastor sempre fala, nós não escolhemos aquilo que nós ministramos nesse lugar.
Amém? Eu não abri a Bíblia ou escolhi um tema aleatório para a gente conversar. Eu estava sensível, procurando uma direção de Deus para essa noite, para a minha e para a sua vida. E Ele falou isso, o processo da sua vida, a sua caminhada, a sua jornada precisa ser com força e com vigor. Aleluia! Um dos pontos, eu queria colocar aqui 3 pontos para que a gente entenda e viva de fato, estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O primeiro tópico que eu quero falar com você e que nós precisamos ter na nossa vida, é um dos pilares da vida cristã, é a renovação da nossa mente. Amém? Você precisa ter isso fresco, você precisa estar sempre renovando a sua mente pela palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é uma das bases para dizer que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Esse é você. Amém? Você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. E precisa existir nas nossas vidas um equilíbrio entre essas 3. Sempre o espírito mais forte. Amém? Mas nós precisamos entender que a nossa mente, a nossa alma, ela precisa ser renovada, porque é ali em que o diabo tenta nos atingir, é ali que ele tenta nos desanimar, é aí que ele tenta nos afastar daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Amém? E precisa existir na minha e na sua vida essa renovação de mente. Ato ou efeito de renovar, ação de fazer com que algo fique como novo. Isso é você renovar a sua mente pela palavra de Deus. Amém? Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você entende o quão sério é isso? É você renovar a sua mente pela palavra? Porque, queridos, a palavra, o evangelho, o Senhor nunca nos escondeu como seria a nossa caminhada cristã. Amém? Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, nós temos um inimigo, nós temos um adversário. O Satanás, ele te odeia, ele quer ver você morto. E você precisa entender isso. Mas muito maior é aquele que está conosco. Nós não precisamos ter medo disso. Mas nós precisamos entender que nós temos esse adversário. E um adversário, o objetivo dele é fazer com que a gente perca. É fazer com que a gente seja derrotado. É fazer com que a gente seja consumido. Destruído. Esse é o desejo do diabo na minha e na sua vida. Mas o desejo de Deus é que a gente seja fortalecido nele. Amém? Então nós precisamos entender que esse adversário está querendo nos destruir. Então ele vai tentar de todas as formas fazer com que você não viva aquilo que Deus deseja que você viva. Ele vai tentar de todas as maneiras se levantar para te destruir, para te fazer desanimar. Amém? A mente humana grava e executa tudo o que lhe é enviado, sejam através de palavras, pensamentos ou atos, seus ou de terceiros, sejam estes atos positivos ou negativos, basta que você os aceite. Essa ação sempre acontecerá, independente da sua vontade, e pode proporcionar ou não resultados positivos para você. Então, olha o poder que a mente tem. Porque se você começar, e eu falo que é um dos pilares maravilhosos na vida cristã, é a renovação da mente. Porque, a primeiro ponto, você precisa conhecer quem é Deus.
Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa entender e conhecer que nele você não é qualquer pessoa. Amém? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua caminhada. Porque toda a informação que você recebe, se você deixar aquilo cair no seu coração, se você meditar, se isso ocupar o seu pensamento, queridos, é questão de tempo, isso vai drenar a sua força e vai te consumir. Amém? Olha o que Filipenses 4:8 diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum poder, nisso pensai. Olha como a palavra aqui é séria, naquilo que precisa ocupar o seu pensamento, precisa ser amável, precisa ser de boa fama. Então, um dos pilares, um dos pontos aqui que nós estamos falando é renovação da mente, para que a gente possa entender e viver a fortaleza que Deus tem para nós. Amém? Olha aqui o que Deus disse para Josué. O que ele disse? Josué, você está mediante a uma dificuldade ou um processo que você vai enfrentar muito grande. Você está diante de gigantes, você está diante de dificuldades, mas eu digo a você, ser forte e corajoso. Queridos, para a gente ser forte e corajoso, a gente precisa manter os nossos olhos fitos no Senhor. E ele fala aqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Para você manter a sua força firme em Deus, você precisa meditar nessa palavra de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aqui, o sucesso da vida desse homem, da nossa vida, está em a gente meditar nesta palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Queridos, Davi estava mediante o exército do Deus vivo, o exército de Israel estava mediante a uma afronta muito grande. Um homem de 3 metros, mais de 3 metros, estava afrontando o exército do Deus vivo. E homens de guerra, homens acostumados a guerrear, estavam todos atemorizados com aquele gigante. Porque ele estava ali afrontando o povo de Deus. Ele estava afrontando, ele estava desejando. Manda aí um homem. Vamos resolver essa batalha desse jeito. Um homem nosso contra um homem seu. Você já deve ter visto coisas assim em filmes, em batalhas. Para não comprometer todo o exército, tinha isso, 1 contra 1. E aquele homem era grande. E ali, querido, naquele exército tinha testosterona. Homens de guerra, homens valentes que estavam acostumados com aquilo, eles estavam todos atemorados, com as suas forças drenadas. E na minha e na sua vida, as coisas que se levantam para tentar nos consumir. Como que a gente está lidando com isso? O que a gente está falando? O que a gente está agindo? Como que a gente está agindo com as coisas que tentam se levantar no nosso dia a dia para nos consumir? A gente está aceitando numa boa? Ou você tem se levantado em ousadia para colocar para correr primeiramente na sua mente, renovando ela pela palavra?
Ou você tem flertado com as coisas que se levantam para tentar te sucumbir? E isso foi o que Deus falou para mim. Está sendo fortalecido ou consumido? É desejo de Deus que nós vivamos em plenitude, em vigor pleno. Mas nós precisamos atentar para esta palavra. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para essa palavra. Amém? E lá, em 1 Samuel 17, no 42, diz assim: E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha aí, contra mim um gentilzinho. Ai, olha que delicado. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, olha aqui que coisa linda. Ele estava sendo afrontado. Mas ele não deixou a afronta afrontar ele. Aqui ele fala, e ele disse. Então, quando eu sou afrontado, eu preciso ter uma reação. Não de me amedrontar. Eita, será que ele vai mesmo jogar a minha carne? Será que ele vai mesmo fazer isso que ele falou? Mas ele teve uma resposta para aquilo. Disse mais. Não, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo, e olha como ele fala: Você falou que você ia jogar o meu corpo para as bestas? Hoje mesmo o Senhor te entrega nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirarei-te a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Então aquilo que veio para ele, ele rebateu contra ele. Só que ele falou: Eu não estou indo para você na minha força, no meu nome. Eu, Davi, de fato, talvez não consiga te derrotar ou te derrubar. Mas eu estou vindo contra você em nome do Deus dos exércitos. E queridos, que homenzinho, né? Ousado, intrépido. Mas você vai ver, logo adiante aqui, a gente vai ver que ele também se amedrontou. E quem disse que nós estamos livres disso? Quem disse que hoje você está fortalecido, vencendo, e amanhã você não vai precisar recobrar as suas forças em Deus? É assim a caminhada cristã. Nós precisamos entender que é dia após dia nós precisamos meditar e renovar a nossa mente nisso. E aí, queridos, que ousadia ir lá e pegar 5 pedras, não é? Com uma só ele resolvia. Mas ele pegou 5 porque Golias tinha irmãos. E quando mexe com o irmão, né? O outro fica bravo. Falou: se os outros ficarem bravos, eu derrubo todo. Nós precisamos nos levantar assim, amados, com coisas que se levantam para tentar te atemorizar. Nós precisamos ser sisudos, nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser intrépidos e entender: você vem comigo para a minha situação, levante do inimigo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Amém? Outro ponto, falamos sobre renovação da mente. Outro ponto que a gente precisa entender e desfrutar é da graça que existe disponível para que a gente possa viver essa força em Deus. Amém? Queridos, talvez seja a primeira e a última vez que eu fale isso aqui. Vou ser pessoal. Não gosto de falar, mas
eu não estou nessa igreja porque me é conveniente. Amém? Eu estou nessa igreja porque eu recebi de Deus uma direção do Espírito para estar aqui. Amém? Eu passei por outros verbos da vida. O desejo do nosso coração na época que nós viemos para esse lugar era estar lá em Floripa, pastor André. Fui para lá, fiquei lá 17 dias. Vi casa, perto da praia, onde tinha ondas boas. Falei, Deus, fala, Pai. Fala que o teu servo ouve. E aí fui lá em um culto, lá no Verbo da Vida, com o André e quem estava lá, Maneco, Manuel Dias. Falei, é hoje que Deus confirma na sua palavra. Fique aqui, meu filho. E Deus não falou nada. A gente voltou de lá, E aí fui para São José. Estava mais perto da praia, Deus vai falar. Visitando verbos. Porque eu morei 1 ano em Bauru com a minha esposa e a gente estava voltando para Guarulhos. E aí a gente queria ir para outra igreja. A gente serviu durante muitos anos no Verbo da Vida lá em Guarulhos. E a gente não sentiu a direção de voltar para lá. E aí eu estava aqui em um culto, lá no 2º prédio. Fui visitar, já estava para ir embora para Bauru de novo. Vamos lá, amor, domingo, segunda-feira eu já ia voltar para Bauru. E aí eu estava lá no culto. E aí o Senhor falou comigo, é aqui. Falei, por que, Deus? Aqui? Não queria. E aí Deus falou, é aqui. E aí eu estava descendo, era lá no 2º prédio ainda, e eu frequentava aqui Arujá, desde o primeiro salãozinho que foi. E aí na descida, como é o nome daquela avenida lá do prédio 2? Armando Colangelo. Quando eu estava descendo, saí do estacionamento, eu perguntei para minha esposa, e Deus falou alguma coisa com você? E aí na hora ela começou a rir. E ela falou. E aí eu ia embora na segunda cedo, e aí eu compartilhei com meu pai e com o meu irmão que nós iríamos ser membros de Arujá, e no mesmo dia eles falaram, tem umas casas aqui para vocês verem. E aí eu já voltei para Bauru com a casa que eu ia ficar, porque o nosso apartamento na época estava alugado. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui nesse lugar com uma direção. Amém? Eu não estou aqui, eu não gosto de falar isso. Tem pessoas aqui que falam, mas você é irmão do pastor, esse é irmão do pastor. Ele é meu irmão dali para fora. Aqui dentro ele é meu pastor e eu sou ovelha dele assim como você. Amém? Eu tenho esse trato, eu não gosto de misturar as coisas. Eu não quero ser favorecido por isso. Amém? Mas eu estou aqui com uma direção. E queridos, fazem 9 anos que eu estou aqui em Arujá. Eu não moro em Arujá. Estou começando a me abrir para isso agora. Amém? Mas fazem 9 anos que eu venho de Guarulhos para Arujá. E ida e volta são 60 quilômetros. E eu fiz mais ou menos o cálculo, eu estava meditando sobre isso, sobre o processo, sobre você ser fortalecido, sobre você ser consumido. E queridos, eu fiz uma média aí que eu vim para cá durante esse tempo, durante 3 dias eu coloquei, uma média de 3 dias por semana. Teve semana que eu vim todos os dias, porque antigamente nós tínhamos culto de terça, quinta e domingo, e às vezes evento de sábado, por conta da obra, teve vezes que eu vim todos os dias. Então eu coloquei aí uma média de 3 dias. E aí eu rodei já mais de 77 mil quilômetros vindo para cá. Amém? Eu sei, queridos, que você também tem o seu sacrifício, aquilo que você se doa para poder estar aqui nesse lugar. Mas eu estou compartilhando com você a minha experiência. Amém? São quase 2 voltas ao mundo, eu pesquisei. Acredita? Botei até lá. Deixa eu ver quantas vezes eu fui para Santarém, ver o pastor Daniel, bastante vezes.
Queridos, mas durante esse trajeto, durante esse percurso, nós já fizemos esse trajeto chorando, nós já fizemos esse trajeto sorrindo, cantando, louvando, adorando, brigando, crendo para o combustível dar, com o tanque cheio. Já fizemos de várias formas, pensando em desistir, pensando em não desistir. Mas, queridos, sempre quando nós chegávamos aqui, ou sempre quando nós nos voltávamos para a palavra, existia tanta alegria em fazer aquilo que a gente estava fazendo. Então nós precisamos entender que existe uma graça disponível para fazer aquilo que você faz em Deus. E você precisa se apropriar, se apossar dessa graça, para que você possa fazer as coisas sem você ser consumido por elas. Você acha que é da vontade de Deus que no seu dia a dia você seja consumido no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua casa? Não é! A Bíblia fala que Ele deseja que nós sejamos fortalecidos, alegres em tudo. Então nós precisamos entender que existe uma graça para fazer aquilo que a gente faz. E sabe o que é essa graça? É você desfrutar de alegria, de paz, de refrigério, de força e vigor mediante ao processo. É você caminhar como se nem fosse com as suas pernas, porque eu nem me canso. Oxe, como é que é isso? É a graça de Deus disponível para você viver e fazer tudo que você precisa fazer. Não precisa ser pesado. Não pode ser pesado. Se está pesado, você não está desfrutando da palavra. E nessa noite essa situação vai mudar. Nessa noite essa situação vai se transformar. Porque existe graça, existe unção disponível nesse lugar para você sair daqui fortalecido, cheio de vigor, cheio de ânimo no seu serviço ao Senhor. Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe o que é de fato essa graça? É o exemplo que eu dei. De eu estar fazendo toda a força e minha filha achar que está carregando alguma coisa. Sabe o que é você desfrutar da graça no serviço, na vida cristã, no dia a dia? É você achar que na sua força você está fazendo alguma coisa, mas você está desfrutando da força dele. Amém? Porque, queridos, se você tentar fazer as coisas na sua força, você vai se fadigar. Se você tentar fazer as coisas na força do seu braço, você vai sucumbir. Mas você precisa entender que existe um poder disponível para isso. Segunda Coríntios 12:9 diz: Paulo se volta para o Senhor e fala: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Olha essa afronta. E aí o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Sabe qual é a fraqueza que Deus quer que você tenha? A que você entenda que o poder dele pode habitar em você. Essa é a única fraqueza que ele quer que você tenha. De você reconhecer
que você precisa dessa força e desse poder que vem dele. Olha aqui, lá em 1 Samuel 36, o mesmo Davi que estava lá, grandão na frente do gigante. O gigante tinha 3 metros, acho que ele estava com uns 5,5, né, Renan? Grande por dentro. Chegou de uma batalha em Ziglag. Chegou lá, o exército inimigo tinha atacado o reino, levado todas as mulheres, todos os seus tesouros. E ele chega diante dessa situação. Veio de uma batalha, doido para chegar em casa. E aí ele chega e ele se depara com esse cenário. E a Bíblia fala que quando ele ora, ou quando ele vê essa situação, ele chora até perder as suas forças. E aqui, eu acho lindo, e isso precisa existir na minha e na sua vida, quando as circunstâncias se levantarem. Ele se voltou para o Senhor. A Bíblia fala que ele pede para o servo dele o manto, a estola sacerdotal, e ele vai orar. Talvez hoje você esteja com as suas forças sem forças, sem vigor, desanimado, entristecido no serviço, entristecido com as coisas do dia a dia, entristecido com o seu trabalho. Mas a palavra diz, se você se volta para o Senhor, você reconhece que Ele pode te tirar dessa situação. E aí Davi se voltou para o Senhor. E aí Deus deu uma estratégia para ele. Vá, corre, que você consegue recuperar tudo. Amado, se Davi aqui não tivesse se voltado para o Senhor e ouvido essa estratégia, se ele tivesse ali lamentando aquilo, ele iria morrer ali. Porque os soldados estavam cogitando em acabar com a vida dele. Você percebe quão sério é a gente dar vazão ou dar lugar às circunstâncias e às situações que se levantam? Imagina só, se coisas que tentam te tirar, ou te desvirtuar, ou te desanimar, se você dá lugar ou pensamento para isso. Isso vai drenar suas forças, isso vai te consumir, isso vai te sucumbir, isso vai te destruir. Mas o que você precisa entender é que você precisa se voltar para o Senhor, e no Senhor você recobrar as suas forças. Amém? Um homem que estava lá, cheio de convicção de que ele estava no nome do Senhor, foi diante de uma situação que estava perdendo as suas forças. Você acha que na minha e na sua vida não vai acontecer? Coisas que tentam se levantar para tentar te entristecer, te paralisar, o diabo, o inimigo te confrontando. E aí? E a palavra? Por que não funcionou? Por que não aconteceu? Mas a gente precisa conhecer, renovar nossa mente, entender quem é Deus, quem nós somos em Deus, para rebater Ele à mesma altura. Amém? Outro ponto, nós falamos sobre renovação da mente, sobre graça. E outro ponto é o bom ânimo. Amém? Gálatas 5:22, um dos frutos do Espírito é essa palavra. Eu confundo o M com N ali. Longanimidade. É isso aí, bênção. O que é isso? É você ter um longo ânimo. Queridos, imagine só. Um homem recebeu uma direção de Deus para construir uma arca que iria salvar o povo. E aí durante 120 anos ele constrói aquela arca. Em quanto tempo você está esperando aí talvez o cumprir de uma promessa, a colheita de uma semente, de um plantio que não se manifestou?
está a sua vida mediante essas situações? Você está alegre, contente, esperando, confiante de que quem pediu, quem prometeu é fiel para cumprir? Ou você está desanimado nos primeiros meses? Nós estamos e vivemos em uma geração muito imediatista, que quer as coisas para ontem, que quer respostas para ontem, mas com Deus não é assim. Nós precisamos entender a maturidade, o processo, nós estarmos prontos para receber aquilo que Ele tem para nós. Queridos, se há anos atrás o Senhor tivesse falado para mim que eu estaria ministrando em um domingo à noite, eu ia no RH do céu, ia falar, está aqui minha carteira, pode dar baixa. Mas nós precisamos entender que é da vontade de Deus que a gente cresça em todas as áreas. E força é uma delas. Você precisa, você pode crescer em força, em vigor, em ânimo, para que você possa lidar com o seu dia a dia e vencer vitorioso. Amém? Então, durante 120 anos, esse homem foi afrontado diariamente pelas pessoas da vizinhança. E aí, doidão? Está construindo o que aí? Queridos, mas ele permaneceu. Ele concluiu. Ele salvou a vida dele, a esposa dele e toda a família dele. Segunda Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então o que é 70, 80 anos? O que é você ser consumido por uma coisa tão pequena, a ponto de afetar a sua eternidade? Queridos, tinha coisas no meu dia a dia que estavam fazendo isso comigo, drenando as minhas forças, me deixando desanimado no dia a dia, sabe, na rotina do dia a dia da casa. E aí o Senhor me fez olhar com outra ótica. Filho, isso vai passar. Essa fase vai passar. Está tudo bem. Então, independente do que você está passando, independente da tribulação que esteja te afrontando, independente do gigante que está se levantando contra você, entenda, vai passar. Vai passar, e com você está aquele que venceu o mundo. Com você está com aquele que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Você precisa desfrutar do poder disponível de Deus. Neemias 8:10, a parte D, o finalzinho do versículo diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Queridos, é loucura você rir quando as circunstâncias não estão dizendo para você rir. Mas o Senhor nos chamou para viver a loucura do Evangelho. É loucura para o mundo você dançar, você sapatear, você correr na sua casa e se alegrar com a sua vida em Deus, quando o mundo diz para você ficar preocupado, para você ficar ansioso. Nós não estamos aqui para andar no curso desse mundo. Nós lemos para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Existe uma vontade boa, perfeita e agradável em Deus para mim e para você. Você pode ficar em pé? Isaías 40, 28 ao 31, diz assim:
Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Queridos, é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Você correr e não se fadigar. Você estar no dia a dia e não se cansar. Mas você entender que Ele é poderoso, que existe uma força que pode ser tirada da fraqueza. Em Hebreus 11 diz lá, falando do pessoal da fé, da galeria da fé, e ele fala no versículo lá por depois do 25, ele fala: aqueles que tiraram força da fraqueza, passaram pelo fio da espada, venceram gigantes, fecharam boca de leões. Mas, querido, existe na minha e na sua vida o poder de tirar força da fraqueza, de viver essa intensidade em Deus. Você serve a um Deus que não se cansa e nem se fadiga. Se para você está pesado, se para você está penoso, existe graça e favor de Deus para que você possa viver os seus dias cheios de alegria, cheios de vigor, cheios de ânimo. Você entende que a alegria do Senhor é a sua força? Quando você vai em um médico e ele te receita alguma coisa, só o fato dele receitar ou de você ir ao médico, você pode receber aquele tratamento? E se o Senhor está receitando para você doses de risos? Sabe quando a circunstância se levanta? Ou quando você não tem a resposta na mesma hora, ou você está ali, mas será que eu fui guiado mesmo em fazer o que eu fiz? Não tive nenhuma colheita, não tive nenhum resultado. Quando essas coisas se levantarem, tentando te paralisar ou te drenar, tome uma boa porção de riso, de alegria e se fortaleça no Senhor. Entenda e desfruta da graça disponível para você viver em Deus. Graça de fato é um favor imerecido por nós, mas merecido por Deus. E Ele, por Jesus, e Ele que mereceu, decidiu compartilhar da sua graça conosco, para que você possa viver leve. Entenda e saiba que em Deus existe refrigério, existe descanso, existe alegria, existe plenitude de vida. Ele não quer que você viva aqui de qualquer jeito, sofrendo ou padecendo. Ele deseja que você viva os seus dias plenos, cheios de alegria, cheios de vigor, cheios de ânimo, para que no processo, na caminhada cristã, você caminhe com alegria, com força e com vigor. Você pode levantar as suas mãos. Queridos, sempre quando existe uma direção do Espírito, existe unção disponível.
E nessa noite existe unção disponível para que você possa viver isso que foi ministrado. Zacarias 4:6 diz assim: e esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Existe um Deus poderoso que é por você. Existe um Deus poderoso que deseja compartilhar com você tudo o que Ele tem, tudo o que Ele é. Aleluia! Você pode levantar suas mãos e desfrutar dessa unção, dessa graça, desse favor que existe em Deus para que você viva. Ele nunca nos deixou. Ele não vai te deixar agora. Ele é um bom Pai, Ele é um bom Deus. Ele nunca desamparou os seus filhos e não é hoje que Ele vai fazer isso. Ele quer renovar as suas forças. Ele deseja renovar as suas forças. Ele deseja renovar a sua alegria em servi-lo. Ele deseja te encher de vigor e de ânimo. Entenda que o seu Pai deseja isso para você. Erandara sorere, ererande. Essa situação não vai te consumir. Essa situação não vai te fazer sucumbir. Esse quadro não te define. Essa circunstância, essa situação não te define. Mas o que te define é o que a palavra diz ao seu respeito. O que te define é o que Deus diz ao seu respeito. E a palavra diz que nele você é mais do que vencedor, que nele você é mais do que vitorioso, e é isso que te define, é que nele você pode todas as coisas, que existe um poder disponível dele para você desfrutar, para você usufruir. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Erandaraie. Ele diz: eu sou o seu Deus. Ele diz: eu estou contigo. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Você pode dizer isso: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Ele está comigo, Ele é o meu amigo. Tudo
vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Querido, se você entrou aqui essa noite e você estava entristecido, desanimado, sentindo com que as suas forças estivessem sido drenadas, e você deseja essa noite desfrutar dessa unção, para que você seja fortalecido pela palavra de Deus, entenda que existe graça, existe unção disponível para isso essa noite. E se você deseja essa noite sair daqui totalmente fortalecido, pleno e convicto, eu queria que você viesse aqui à frente. Tudo vai bem. Se existe alguém aqui desse jeito, existe unção disponível para você sair daqui totalmente diferente. Tudo vai bem. O processo, a caminhada cristã não é para que você seja consumido por ela, mas é para que você viva ela com leveza, cheia de graça, cheia de favor, desfrutando disso em Deus. Se está pesado, se está difícil, você precisa desfrutar disso. E Deus quer que você saia daqui totalmente livre e leve. Existe alguém aqui essa noite que deseja desfrutar dessa unção coletiva? Vem aqui na frente. Thalita? Aleluia, você pode levantar suas mãos e orar ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é o seu vigor, é o seu ânimo. Ela te fortalecendo por dentro, ela tirando de você todas as cadeias, todos os grilhões, tudo que tem se levantado. Você se levantando em ousadia. Obrigado, Pai, por liberdade, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Queridos, o Senhor diz na sua palavra: acaso existe algo demasiadamente impossível para mim? Sabe, o Deus ao qual eu e você servimos, aquele que é o seu Pai, aquele que é o seu amigo, não existe nada impossível para Ele. Entenda isso, para Ele nada é impossível. Independente das circunstâncias ou da situação, para Ele não é impossível.
Aleluia. Se você entrou aqui e você nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja fazer isso essa noite, convidar Jesus para ser o seu amigo, o seu Senhor e o seu Salvador. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você desse um aceno com a sua mão. Se você nunca fez uma oração convidando Jesus para ser o seu Senhor e você deseja fazer isso essa noite, você pode levantar a sua mão alto para que a gente possa ver. Todos salvos? Se você, não nos importa o motivo, estava longe ou afastado dos caminhos do Senhor e você deseja voltar aos caminhos dele essa noite, você pode dar um aceno com a sua mão. Se você estava desviado e deseja voltar, você, meu irmão, pode vir aqui. Aleluia! Aleluia! Oh! Os céus estão em festa, amém? A Bíblia narra um relato, uma história em que o pai dá uma grande festa para um filho que volta. Existe festa no céu quando um filho se arrepende. Existe mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Existe alguém com alguma dor ou alguma enfermidade no seu corpo e você deseja sair daqui curado, sarado e livre? Vem aqui à frente que nós vamos orar. Existe alguém que deseja receber batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Não? Você pode levantar as mãos só mais um pouquinho? Aleluia, aleluia. Ei, Deus está fazendo coisas lindas aqui, querido. Deus está restabelecendo o chamado. Ei. Queridos, o pastor Ângelo veio me procurar aqui agora e graças a Deus, glória a Deus, porque nós somos uma família. Amém? Uma das evidências de nós entendermos e sabermos e desfrutarmos da força que existe em Deus é nós descansarmos. Amém? Quando você entende e confia que Ele é a sua força, o seu vigor, você descansa nele. E Ele teve uma direção. Existem homens aqui essa noite que não estão descansando, e por conta de você não estar descansando, você está sendo drenado na sua força, no seu vigor. Olha que coisa linda. Deus parando todo um culto para te alcançar essa noite, para que você saia daqui totalmente diferente. Existe alguém aqui nessa condição? Não tenha vergonha. Mas se você entende que você está com falta de descanso, e por conta disso, você está sendo drenado, eu quero que você venha aqui na frente. Existe unção disponível para tirar de você toda a aflição. Existe unção disponível para tirar de você toda a angústia. Ei! Fica todo mundo de olho fechado. Vamos lá. Se isso falou com você, queridos, vem aqui na frente. Ei! O Senhor quer que você saia daqui totalmente diferente de como você entrou. Aleluia! Você pode se alegrar. Você pode festejar o Senhor. Oh, Pai.
Levante suas mãos e desfrute. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha cura, a alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha cura, a alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício
sobrenatural. Não tem explicação. Aleluia! 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 Tem pessoas aqui que estão pensando, mas se eu for lá na frente, eu vou demonstrar fraqueza. Muito pelo contrário, você está demonstrando força, porque você está demonstrando rendição àquele que te ajuda, àquele que tira desse lugar. Ah, mas eu estou lutando tanto tempo contra isso, mas eu não consigo vencer. Essa é a noite que Ele preparou para te pegar e falar: sozinho você não pode, mas comigo você pode. Ele vem, te puxa desse lugar e de uma vez por todas, de uma vez por todas, de uma vez por todas, as coisas começam a mudar. As coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, direções que você nem imaginava. Ele vai fazendo, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai te dando estratégia. Deus está operando, Deus está estendendo o braço e dizendo: eu quero te tirar desse lugar nessa noite. Você sabe que é para você, então dê um passo de fé e vem aqui, porque a gente vai unir a nossa fé, e nós vamos unir a nossa fé, e Deus vai continuar fazendo coisas extraordinárias. Vem rápido, vem rápido, vem rápido! Aleluia! Se renda! Se renda! Ele é poderoso! Alegria do Senhor!